Professor Pedro, eu estou deduzindo pelas suas palavras e pelo histórico que eu conheço, não é, dessa luta para tornar mais confiável, digamos, não é, a votação, até porque nós já tivemos leis que introduziam o voto impresso, essas leis foram contestadas, não é, e agora, de novo, há uma resistência, o TSE não quer imprimir o voto, é isso? Senador, infelizmente, eu acho que é muito pior que isso. Porque o edital que foi feito, a pretexto de cumprir a lei, que terceirizou praticamente tudo, basicamente abriu o cofre de segurança do sistema eleitoral brasileiro, em troca de um simples termo de sigilo, para que uma empresa estrangeira que ganhou a licitação pudesse conhecer todo o nosso sistema, inclusive o material criptográfico, que é, digamos, o alicerce do mecanismo de proteção que a Justiça Eleitoral alega ter construído no seu sistema, para que essa empresa possa desenvolver um sistema de votação de impressão do voto integrado ao sistema que existe hoje para as urnas eletrônicas. Sendo que não haveria nenhuma necessidade de entregar o código do sistema eleitoral para uma empresa que tem como responsáveis 3 venezuelanos e um português, que não tem nenhum compromisso com a legislação brasileira, inclusive de cumprir o tal termo de sigilo sobre o conteúdo do material dos sistemas que eles receberiam a pretexto de desenvolver o voto impresso. Isso, o que está no edital de licitação para implementar o voto impresso esse ano, a meu ver, é um ato de traição à soberania nacional. E esse edital não foi contestado por ninguém? Esse edital foi contestado pelo CEMIND em 7 petições, cujas cópias estão na minha mão. O senhor pode ler os termos da contestação? É longo? Não. Então o senhor pode ler agora. 5 linhas. Maria Aparecida Rocha Cortiz, advogada, OAB São Paulo, e Pedro Antônio Dourado de Rezende, professor de Ciência da Computação da UNB, membros do Comitê Multidisciplinar Independente, ente da sociedade civil, vem à presença do Egrégio Tribunal de Contas da União apresentar representação em face do Tribunal Superior Eleitoral para anulação da licitação 106/2017, apuração de responsabilidades e demais providência para ressarcimento ao erário público de eventuais prejuízos gerados conforme abaixo articulado. E o parágrafo que cita o comentário que eu fiz em resposta ao senador Capiberibe é o seguinte: violação e risco à segurança e soberania nacional. Item 4. Certo é, e consta de forma expressa do edital, que haverá compartilhamento de informações confidenciais sensíveis à segurança do processo de votação entre a empresa estrangeira e o TSE para fins de desenvolvimento desnecessariamente terceirizado da interface entre os equipamentos de votação e os da impressão de votos. A segurança do processo de votação em face de tal aberração contratual, na visão inexplicavelmente ingênua do TSE, estaria garantida pelo mero e simples compromisso dos responsáveis envolvidos, firmado através de um termo de sigilo. Esse termo de sigilo teria o efeito de vincular às leis brasileiras os seus signatários, mas, neste caso, quem vai administrar o consórcio das empresas vencedoras da licitação são 3 cidadãos venezuelanos e um português, que não estão submetidos in totum à legislação nacional. Tem cada qual seu território de domicílio e nacionalidade distintos do nosso, o que, em sendo a intenção, os garante, por princípios jurisdicionais, imunidade em face a tal compromisso, a despeito de qualquer legislação que lhes seja extraterritorial. Assim, agindo na ilegalidade, o TSE coloca em risco a soberania nacional ao compartilhar com tais entes estrangeiros informações confidenciais do sistema de votação usado em eleições oficiais no Brasil, inclusive material criptográfico que pode ser utilizado para simular a origem autêntica de programas que compõem tal sistema. Faço uma interrupção aqui, senador, para comentar que esse material criptográfico teve o acesso negado aos
especialistas que estiveram no TSE para desenvolver os testes de segurança, como o professor Diego vai atestar na fala dele em seguida. Com esse material criptográfico, programas stealth, camuflados, capazes de, nas 95% das sessões para as quais não está prevista a impressão do voto, fraudar percentualmente as votações de forma indetectável sob as regras atuais para fiscalização externa, inclusive, como eu comentei, em relação à votação paralela, os quais poderiam ser antecipadamente confeccionados e plantados à sorrelfa para inserção por terceiros, inclusive desavisados do risco, como se fossem programas legítimos, pois passarão como tal perante os dispositivos internos de autenticação ao longo de qualquer dos pontos intermediários da cadeia de custódia dos componentes do referido sistema, com efeito nefasto de contaminá-lo para fins inconfessáveis, com agravante no fato de os entes contratados para custodiar esse material criptográfico não terem vínculo ou obrigação com o Estado de Direito Nacional, o que compromete o cerne da nossa atual democracia. Quando tentamos, com esse argumento, impugnar a licitação, o argumento do TSE, o senhor não vai acreditar, os senhores não vão acreditar. Para nós do CEMIND, do Comitê Multidisciplinar Independente, está no edital, mas não vai ser feito, nós não vamos entregar. Então, por que está no edital? Perfeito. Obrigado, professor. Doutor Pedro de Rezende, peço que o senhor nos consiga uma cópia dessa peça. Doutor